O Internacional acabou dando um chapéu no Flamengo para fazer o anúncio de um dos seus grandes ídolos da história recente. O colorado e o rubro-negro já protagonizaram momentos importantes dentro dos gramados, disputando títulos em jogos emocionantes. Porém, tem um lance dos cariocas nos bastidores que vai ficar marcado para sempre. Mas é na história do Clube do Povo. Em 2004, o time da Gávea estava passando por uma das suas piores fases de toda a história, quando era chacota nacional e até chegou a ocupar a última posição geral da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Flamengo acabou cometendo uma grande burrada nos bastidores, que acabou se tornando um dos melhores momentos do Internacional. Na época, os cariocas negociavam com Fernandão, um dos maiores ídolos da história do Clube do Povo. No entanto, a diretoria rubro-negra teria descartado a contratação do jogador, alegando que ele não teria o perfil e o caráter para vestir a camisa por lá. O próprio diretor técnico, Júnior, teria comentado a situação na época: "Enquanto eu estiver aqui, empresário não vai levar dinheiro por fora. Além do mais, o jogador pode até ter algumas qualidades, mas certamente não tem o caráter que nos gostaríamos que ele tivesse para poder fazer parte do nosso grupo", disse. O Flamengo ainda teria vivido alguns anos bem ruins. Enquanto isso, o jogador conquistou o mundo vestindo vermelho e branco. Hoje em dia, a torcida do Internacional só tem a agradecer ao Flamengo pela decisão tomada em 2004. Depois de tudo que o time gaúcho viveu com Fernandão ao decorrer daquele começo de século mágico para os livros de história do futebol. Aprenda hoje como fazer R$1.000 em 7 dias, link no comentário fixado. Última vitória do Inter sobre o Juventude foi um grande massacre. O Internacional entrará em campo hoje, 21, às 19 horas, contra o Juventude no Beira-Rio, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto marcará o início oficial da temporada de 2023 de ambos os clubes. O torcedor colorado tem boas recordações do último confronto entre as equipes. Ainda em 2022, na disputa do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o Juventude pela 24ª rodada do Brasileirão e goleou a equipe do interior por 4-0. A vitória do Internacional já estava muito bem encaminhada ainda no primeiro tempo, quando o colorado abriu 2-0 de vantagem com gols de Johnny e Wanderson. Na segunda etapa, Johnny marcou novamente e Edenilson fechou o placar de 4-0 ao marcar de pênalti. Dos últimos 5 confrontos entre as equipes, foram 4 vitórias do Inter e um empate. Na noite deste sábado, 21, Internacional e Juventude se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto vai acontecer no estádio do Beira-Rio, às 19 horas e terá a transmissão do canal Premier. Mano Menezes já tem em mente o time que mandará a campo para a estreia da equipe no Gauchão. Caso não aconteça nenhum imprevisto, o Inter deve ter como titulares Keiler, Fabrício Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e René, Johnny de Pena, Alan Patrick, Maurício e Wanderson, alemão. Já o Juventude, que é comandado por Celso Roth, um velho conhecido do Internacional, passa por uma reestruturação depois da queda para a segunda divisão. Para o confronto de hoje, o provável time que irá a campo é Pegorari, Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes, Jean, Jadson, Emerson Santos e Mandaca, Vitinho e Vini Paulista.